Graça e paz. É uma responsabilidade muito grande falar a palavra do Senhor, trazer uma meditação. E antes de falar com a igreja, o Senhor falou comigo. E assim como Jonas desobedeceu, não quero fazer como ele. Eu tinha pensado em uma outra palavra para ministrar, né, para trazer para os irmãos. Porém, Deus me levou para uma outra palavra. Eu falei, mas Senhor, essa não. É um pouco pesada. Não gostaria de falar essa palavra. Porém, o Senhor me tocou para falar essa palavra. Tá? E eu gostaria de ler com os irmãos em Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao 10. Que é a visão de Ezequiel de um vale de ossos secos. Se quiserem projetar, já está. Muito bem. Vocês vão me ajudar bastante. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Nesse interessante relato de Ezequias, envolvendo o profeta Ezequias, uma visão que ele teve, a nação de Israel estava em crise. Eles não podiam se levantar pelo próprio esforço. Estavam mesmo como um vale de ossos secos. E não havia neles mais vida, não havia neles mais vigor nenhum. Ou Deus se manifestava, ou eles estariam perdidos para sempre. Não havia mais solução, eles estavam ali como mortos, como ossos secos, totalmente desconectados um do outro. Espiritualmente eles estavam mortos, né? Era uma morte ali espiritual, né? Então, ou o Senhor, ou Deus, se levantava e se manifestava ali, mudando aquele cenário, mudando aquela situação, ou não tinha mais o que fazer. Eles não tinham mais solução. E esse vale de ossos secos do povo de Israel, ele era resultado de séculos e séculos. Não foi um dia, não foram dois. Foram séculos e séculos ali de um coração endurecido, indiferente à voz do Senhor, né? E de andarem por caminhos que pareciam que era bom. Eles achavam que estava tudo certo. Mas não, eles estavam num caminho que conduziam à morte. Aí surgiu o profeta, né? O profeta Isaías afirmou, esse povo está enfermo, cego e surdo.
chamou o povo ao arrependimento, o profeta Isaías chamou o povo ao arrependimento, profetizou que se eles não se arrependessem, eles iam ser invadidos, iriam ser cativos, mas o que aconteceu? O povo não ouviu. Depois levantou outro profeta, o profeta Amós, e viu que o culto era sem vida, o culto era vazio, o culto não tinha uma verdadeira adoração. E o profeta Amós viu que o povo era infiel e falou isso para o povo. Mas também ninguém deu ouvidos ao profeta Amós. Depois surgiu o profeta Oséias. Ele olhou para a nação e viu a sua infidelidade. Inclusive o profeta Oséias, amando de Deus, casou-se com uma prostituta. Então comparou-se aí o povo de Israel a uma prostituta. Porque eles estavam traindo a confiança do Senhor. Eles estavam traindo a Deus. E mesmo com tudo isso, Oséias falando da depravação moral, falando da infidelidade, chamou o povo ao arrependimento e mesmo assim, ninguém ouviu. Eles continuaram nos mesmos caminhos, fazendo as mesmas coisas. E Deus mandou muitos profetas para alertar o povo de Israel sobre suas escolhas, e para onde essas escolhas os levavam. Parece um pouco parecido com os nossos dias, né? Isso aqui foi escrito há muitos anos antes de Cristo. E mesmo assim é tão atual, como a palavra de Deus é atual. Então, por mais, Deus mandou muitos profetas, e Deus continua levantando, Deus continua, tem a palavra dele que nos fala que muitos caminhos que nós estamos trilhando não levam à vida. Estão nos levando para a morte. A gente olha o mundo, está tudo muito perdido, né? Está muito semelhante aí com o povo de Israel. A gente fala, gente, esse mundo não tem jeito. Está cada dia pior, está cada dia mais difícil. Nós estarmos nesse mundo, nós sermos um povo separado, um povo escolhido, um povo que faz a vontade do Senhor, que anda com o Senhor, como está difícil, como a nossa luta está grande, porque hoje o certo virou errado e o errado virou certo. Então, muitas coisas que faz parte dos nossos preceitos, faz parte do que o nosso Senhor nos deixou, do nosso manual, a Bíblia. Hoje, se a gente fala, nós somos cancelados, né? Então, qualquer coisa que a gente fala hoje, nós somos cancelados. Então, o certo virou errado e o errado virou certo. Como estamos semelhantes àquele tempo, olha que incrível. Séculos depois, e a história continua se repetindo. E essas escolhas do povo de Israel levou ao povo de Israel ao quê? Ao cativeiro. E aí levanta-se o profeta Ezequiel. E ele somente constata o resultado da desobediência e da rebeldia. A enfermidade que o povo tinha dado lugar à morte. E Israel estava como ossos secos, sem vida nenhuma. Eles estavam como mortos. E o que levou o povo de Israel a chegar nessa situação tão complicada? Alguns pontos. Primeiro foi incoerência. Uma das coisas que levou o povo a chegar a isso foi incoerência. O povo se aproximava de Deus com os lábios, porém o coração estava longe de Deus. As atitudes eram completamente contrárias ao discurso. E depois de muitos séculos, alguns séculos depois, quando Jesus veio à Terra, ele encontrou os mestres da lei, os fariseus. E aí o que Jesus fala para os fariseus? Exatamente assim: vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheio de ossos e de todo tipo de imundície. Ou seja, a história continuava se repetindo. E isso é um alerta para nós. Quando nós deixamos as coisas do mundo entrar na nossa vida,
quando passamos a viver uma coisa, falar uma coisa e praticar outra, a gente acaba indo para um caminho que não é o caminho que Deus preparou para nós. Exatamente isso é um ponto que nós temos que prestar muita atenção. Qual caminho nós estamos seguindo? A gente está seguindo o que diz a palavra do Senhor? É isso que nós temos que fazer, seguir o que está na palavra do Senhor. Outro ponto importante que tinha, como o profeta Oséias falava, era a idolatria. Oséias disse que a nação era culpada de adultério por afastar-se do Senhor. O povo estava se dobrando e adorando outras coisas. Idolatria é tudo aquilo que ocupa nosso coração, acima de Deus. Não é imagem somente. É tudo aquilo que está em primeiro lugar na nossa vida e no nosso coração. E o que ocupa o lugar no nosso coração, tem aquele versículo, né, que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E o nosso tesouro tem que ser Deus. Deus tem que vir em primeiro lugar. Ele é o nosso tesouro. Então, o nosso coração tem que se dobrar primeiramente ao Senhor. E Ele tem que ser o nosso tesouro. Porque onde está o nosso coração é aquilo que nos escraviza. É aquilo que nos leva à perdição. Faz com que a gente perca a nossa identidade como servos do Senhor. Muita gente hoje em dia busca dinheiro, busca poder, busca fama. Né? As redes sociais estão aí, então todo mundo busca fama, aquela fama imediata. E isso toma um lugar que não é para ser. No primeiro lugar da nossa vida tem que ser de Deus. Esse tipo de colocar o primeiro lugar, o dinheiro, o poder, com certeza vai levar à perdição. O nosso primeiro lugar, ele tem que ser para Deus. E Deus, ele não aceita dividir. Não aceita dividir o lugar dele com qualquer outra coisa, com nada. Ele não aceita isso. E também o povo de Israel, eles eram desobedientes, rebeldes. O tempo todo o povo desobedecia a Deus. Se a gente pegar de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que o povo desobedecia a Deus. Mas era só o povo de Israel que desobedecia a Deus? E como nós estamos, né? Nessa parte. Estamos obedecendo a Deus? Porém, a obediência a Deus não é uma coisa que a gente consegue sozinho. É o Espírito Santo que nos faz obedecer a Deus, que nos capacita, porque nós somos maus, nós não somos bonzinhos. E quem nos dá graça para conseguir ser obedientes na palavra do Senhor é o Senhor. É Ele que nos capacita para isso. E diante desse quadro, Deus pergunta, voltando aqui para a história, né? Para a visão de Ezequiel, Deus pergunta para Ezequiel: e aí, eles podem voltarem a viver? Se fôssemos nós, provavelmente a gente faria: acho que não dá não. Não tem mais jeito. Esse mundo não tem mais jeito, né? É o que a gente pensa. Não tem mais jeito, não tem mais solução, não dá. Porém, Ezequiel diz: ó Deus, tu o sabes. Se quiseres, os mortos vão levantar. Ezequiel profetizou e algo começou a acontecer. E aí em Ezequiel, no versículo 7 e 8, diz assim: então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Ou seja, teve barulho, teve ajuntamento. Mas, gente, não tinha vida ainda. O espírito não estava ali ainda. Estavam juntos, os ossos se juntaram, mas ainda não tinha vida. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia o espírito. Não havia ainda o espírito neles. E como que a gente aplica essa história em nossas vidas, né? Como que a gente pode trazer isso? Já fui falando aqui algumas coisas que
é o que a gente vivencia hoje em dia, né? A gente primeiro precisa reconhecer a condição de saúde da nossa fé. Como que nós estamos? Estamos buscando a presença de Deus? Estamos obedecendo à vontade dEle para as nossas vidas? Ou as nossas esperanças estão acabando? A gente está triste, apático? A fé quase se apagando, e a impressão que nós temos é que Deus está tão longe, mas tão longe da gente. Esse cenário, a gente passa por isso. Todos nós passamos por isso o tempo todo, né? Nós passamos por isso. Quando nós reconhecemos que nós estamos desta forma, que nós estamos muito aquém daquilo que o Senhor tem para nós, é que Ele começa a agir em nossas vidas. A gente precisa reconhecer: puxa, Deus, eu não sou tão bonzinho assim quanto eu pensava, né? A gente às vezes fala assim: não, eu vou para a igreja, tá tudo bem. Não, eu sou pecador, eu preciso das mãos do Senhor em minha vida. Eu preciso que Ele trabalhe, Ele atue em minha vida. E como é que a gente faz isso? O que a gente precisa fazer para que o Senhor atue em nossas vidas? A gente precisa buscar a presença de Deus. Primeiro reconhecer que realmente nós precisamos dessa graça. Nós precisamos dessa ajuda. Nós precisamos dessa força para vencer nossas dificuldades. Para que a gente realmente tenha aquela paz que só o Senhor pode dar. E buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Em Jeremias 29:13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, nós vamos achá-lo. Nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar alegria, que muitas vezes a gente se perde. E nós vamos começar a perceber que Ele está perto de nós, que Ele está conosco. Obediência, nós precisamos também obedecer. É fácil obedecer? Não. Com as nossas próprias forças a gente consegue obedecer? A gente pode fazer um monte de cerimonial para tentar obedecer, né? A gente consegue, às vezes, uma semana. Não, eu vou fazer isso, eu vou ler a Bíblia todo dia de manhã, isso com as nossas próprias forças. E a gente percebe que a gente faz uma semana, daqui a pouco a gente já não faz mais, né? Já desanima. Então, com as nossas próprias forças, a gente não consegue. A gente precisa que Deus nos ajude, Deus nos capacita à obediência. Eu gostaria de ler com os irmãos 1 Samuel 15:22. Deixa eu ver se vocês conseguem colocar para mim. Até eu achar. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Então o Senhor diz: obedecer é muito melhor que sacrificar. Então rituais que às vezes punem o corpo, gente, Deus não quer, Deus não pede isso para a gente. Deus pede um coração contrito. Deus pede que a gente realmente obedeça a sua palavra, que faça o que está escrito na palavra dele. Isso é o que nós devemos fazer. E também na palavra do Senhor diz: deixem-se encher do Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo encha a nossa vida, porque ele não é mal educado. Ele não vai entrar se você não permitir. E a palavra do Senhor diz: deixem-se encher. Se você não deixar, ele não vai ter lugar. Então, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo.
Ele nos guiará. E Ele nos guiará para a comunhão com o Pai. Porque sozinhos a gente não consegue. Mas com o Espírito Santo nos ajudando, tocando em nosso coração, fazendo com que o temor do Senhor esteja na nossa vida, a gente vai conseguir ter mais intimidade, ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Conforme a gente vai se deixando encher-se pelo Espírito Santo, nós vamos desenvolvendo o fruto do Espírito. Quando a gente vê lá em Gálatas, né, lá os frutos do Espírito, né, cada vez que eu leio, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, né? Porque os frutos do Espírito, amor, paz, alegria, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio. Que difícil, né? Por isso que sozinhos a gente não consegue. É somente com o agir do Espírito Santo que a gente consegue ter o fruto do Espírito. Só Deus pode nos restaurar. Só Deus pode nos levantar como um exército poderoso. Assim como aconteceu na visão de Ezequiel, que no versículo 10 fala, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, como um exército sobremodo numeroso. Só Deus pode restaurar, só Deus pode nos levantar como um grande exército poderoso. Mesmo que estejamos em crise, devemos lembrar que os grandes despertamentos, grandes avivamentos, o grande mover de Deus ao longo da história, não se deu em tempo de bonança, não se deu em tempo de paz, de prosperidade, mas sim em tempos de crise, em momentos de sequidão, em momentos de deserto, em momentos onde o povo estava mais contrito, mas dependente de Deus. Porque no momento da crise, como nós estamos, nós dependemos completamente do Senhor. Nós não tem como, porque a gente não tem mais o que fazer. Então a gente depende inteiramente do Senhor. A crise, ela nunca impediu o agir de Deus. Porque quando nossos recursos se esgotam, os recursos dos homens se esgotam, é quando a gente tem o vislumbre completo do poder de Deus nas nossas vidas. É que quando tudo parece que não tem solução, é aí que a gente percebe o Deus poderoso que nós servimos. Quando olhamos para nós e não encontramos nada, quando todas as portas aqui da terra se fecham, é aí que a gente vê que Deus abre as portas e janelas dos céus, que Deus escancara as bênçãos para nós. Muitas vezes a gente não tem, a gente falou, nossa, tudo acabou, estamos falidos. É aí que o braço onipotente do Senhor nos sustenta, nos ampara. Quando a tempestade vem, quando a gente passa pela tempestade, a gente não tem que temer o perigo, porque o Senhor, Ele nos sustenta. O Senhor nos ampara com um braço forte. Deus é poderoso e é o único que pode transformar todas as circunstâncias e todas as situações difíceis em nossas vidas. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, e nos ajude a ter um relacionamento íntimo com Ele, para que de um vale de ossos secos, de um momento sem vida, a gente tenha vida, e vida com abundância. Amém.